O texto da palavra de Deus diz o seguinte: portanto, eu, prisioneiro do Senhor, no Senhor, peço-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebestes, com toda humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também foste chamados, em uma só esperança do vosso chamado. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, e sobre todos, e para todos, e está em todos. Amém? Pode tomar o seu assento. Hoje, como eu disse tanto pela manhã, a mensagem que foi ministrada aqui pela manhã, a essência da igreja, e também nesse culto, nessa reunião nossa à noite, a mensagem está sendo pregada em todas as lagoinhas, como eu já disse, no Brasil e no mundo. E a mensagem de hoje à noite é um lugar para pertencer. Quando nós lemos as Escrituras Sagradas, nós percebemos em que Deus ele cria o homem para viver em comunhão. Deus cria o homem para viver em comunhão. É uma ideia que Deus ele já cria desde o próprio Jardim do Éden. E Deus ele é tão detalhista nesse quesito ou nesse tema, que Ele próprio ia na viração do dia se encontrar com o homem. Além de ter criado a mulher, porque Ele diz que não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora é alguém que está ao lado, uma auxiliadora. Mas o próprio Deus, Ele visitava o homem. O próprio Deus ia ter com o homem. Ou seja, Deus fez o homem para se relacionar, para ser um ser relacional. Ou seja, agora quando nós chegamos no Novo Testamento, entendemos a Bíblia, que a comunhão da igreja, ou seja, a igreja é a expressão máxima da comunhão que Deus deseja. Quando Paulo escreve a carta aos Efésios, Paulo escreve essa carta, que está na categoria das cartas de prisões, juntamente com Filipenses, Filemon e Colossenses. São cartas que Paulo escreve quando ele estava preso. Mas mesmo Paulo estando preso, ele prega, ele envia cartas à igreja. E a carta aos Efésios, ele vai falar sobre que nós somos corpo. Nós somos o corpo de Cristo, de cuja cabeça é Jesus, ele é o cabeça da igreja. E mostrando que este corpo, ele é um corpo que vive para a glória do nome de Jesus. É um lugar em que a gente tem um pertencimento. E hoje, irmãos, a melhor situação, a situação mais importante é se pertencer a algum lugar. Tem muita gente que diz que não é mais necessário esse negócio de igreja. Não, eu adoro Deus dentro da minha igreja, dentro da minha casa mesmo. Eu não preciso de companhia. Deus está ouvindo a minha oração. Não, eu entendo que Deus ouve a sua oração. Mas a Bíblia cita algo que se chama koinonia, que é comunhão. Comunhão de um corpo. Comunhão de um corpo que se abraça, que se encaminha. E daqui a pouco nós vamos entender dentro dessa mensagem sobre questões que estão na nossa cabeça. Pastor, então, se a igreja é esse lugar de pertencimento, por que tem
tanta coisa errada dentro da igreja. Porque tem tanta pessoa que disputa dentro da igreja, que calunia dentro da igreja, que persegue dentro da igreja. O próprio texto, daqui a pouco você vai entender que o próprio texto ele vai explicar como conviver nessa caminhada, como se relacionar, como estar nesse ambiente de comunhão. E é interessante que aqui Paulo ele vai expressar que a obra exclusiva de Deus, que é a unidade da igreja, é uma obra de Deus. E quem nos une é Jesus. A preservação da unidade é o papel da igreja. A igreja tem um papel de preservar da unidade entre os irmãos. Com essa perspectiva, além de você fazer parte, de pertencer, você é um instrumento de Deus para conectar outras pessoas ao corpo de Cristo. Cada crente tem uma responsabilidade muito importante na igreja. Todos os crentes, em detrimento, se você é um líder na igreja, porque hoje parece que se criou uma mentalidade entre as pessoas, que somente quem é líder na igreja que tem alguma atuação ativa na igreja. Não. Eu poderia perguntar aqui a alguma pessoa que ele poderia citar que ele foi convidado para vir à igreja por alguém que nem lidera na igreja, que ele é um membro do corpo da igreja. Porque, irmão, eu não gosto dessa expressão, eu sou membro de banco. Membro de banco aqui no caso seria membro de cadeira, né? Membro da cadeira é o plástico, é o aço, é o parafuso. Você é membro do corpo de Cristo. Você faz parte do corpo de Cristo. E essa unidade da igreja, todos nós temos uma missão na igreja. Todos nós temos uma missão de quê? De inserir pessoas, de abraçar pessoas. Agora não, mas daqui a pouco a gente vai voltar, a gente vai ter um culto aqui, que a gente vai ficar mais ou menos meia hora abraçando os irmãos. Na hora que liberar, nós vamos tirar um tempo para abraçar todo mundo. Porque esse hábito nós tínhamos antes da pandemia de abraçar os irmãos quando começar a reunião. A gente teve de parar por causa de medidas de segurança, até sanitárias. Mas na hora que falar assim, podemos abraçar novamente. Virar para o irmão dizer e abraçar e dizer assim, meu irmão, eu estou com você. Eu estou aqui. Que Deus te abençoe. Estou orando por você. Meu irmão, estou sentindo falta de você na igreja. Meu irmão, estou sentindo falta de você. Há muito tempo eu não te vejo. Eu estou aqui. Meu irmão, isso é importante para todo mundo. Às vezes alguém chega para mim e fala assim, pastor, fulano de tal, tem algum tempo que ele não vem na igreja, me passa o telefone dele que eu vou mandar uma mensagem para ele. Mas eu falo com a pessoa, manda uma mensagem para ela também. Fala para ela que você está sentindo falta, não é só o pastor da igreja. Fala para ela que você está sentindo falta, porque já notaram que a gente tem um hábito de se assentar em locais muito peculiares dos cultos da igreja? Porque eu já olho aqui, eu já vejo o Hélio, a Natália sempre naquele cantinho, né? A gente vê os irmãos, o Joselito e a Helenice já dominam o ataque. Geralmente tem irmãos que tem nenhum problema isso. Já notou que a gente gosta de sentar no cantinho? Então geralmente você já faz vizinho de alguém que está sentado perto de você. Mas é numa dessas, passou uma semana, 2 semanas, 3 semanas, poxa, aquele irmão, você já pensou, você senta perto do irmão aí, ou seja, nós temos de Batista da Lagoinha aqui quase 1 ano e 3 meses, tem 1 ano e 3 meses que você deve ver alguém aqui na igreja, ou há 6 meses, você sabe o nome desse irmão? Não quer dizer que você tem que saber o nome de todo mundo, mas se você der uma olhadinha assim, não olha para o lado agora não, para não constranger. Mas tem alguém que você senta perto dele, viu ele na igreja um tanto de vez, você sabe o nome dele?
Não, a gente não sabe. A igreja é um lugar de pertencimento, e sabe quem cuida da igreja? Tem o pastor para ensinar, mas nós nos cuidamos mutuamente. Por acaso algum irmão já te ligou alguma vez, já te mandou uma mensagem, falando assim: meu irmão, estou sentindo a sua falta, mas eu quero que você saiba que eu estou orando por você. Alguém já recebeu uma mensagem assim? Levanta a mão, deixa eu ver. Já é gostoso ou não é, irmão? É gostoso ou não é? Demais, porque tem alguém que está perto da gente. Ou seja, não é apenas a vontade do pastor ou da instituição que viva o pertencimento, mas é a vontade de Deus. Você tem que ter um lugar de ser chamado o lugar que eu pertenço, eu sou daquela igreja. Eu conheço que é a comunidade cristã desde a minha infância. E tem algumas linguagens que mostram esse pertencimento, como é bonito esse pertencimento. Eu até dei alguns exemplos aqui. O exemplo na hora do ofertório, a minha igreja. É bonito isso ou não é, irmãos? É bonito, porque você fala, vamos na minha igreja. Isso é algo de pertencimento. Eu pertenço àquela igreja. Eu sou daquela igreja. E tem outra coisa, quando acontece alguma coisa, lá na sua igreja lá, parece que está falando até da sua casa. Sabe o que é isso? Nós fazemos parte ativa desse corpo. E Paulo aqui, ele mostra que esse pertencimento, ele tem algo que vai te atrair. Algo que vai te fazer, eu faço parte desse lugar. Quando você tem vergonha de alguma coisa, ou de algum ambiente, você procura de todos os meios se desvincular daquele lugar. Como Pedro se envergonhou de Jesus, ou negou Jesus, perguntou, você anda com ele? Pedro virou e disse o seguinte, nem conheço. Quando você não quer ser associado com alguém ou alguma coisa, você não fala que você anda com ele, ou que você pertence àquele lugar. Mas tem coisas que fazem essa sensação, esse sentimento, ou essa caracterização de pertencimento, fique forte. A primeira delas se chama humildade. Paulo aqui fala com toda humildade, mansidão e com paciência. A primeira coisa aqui, vocês estão vendo porque o senso de pertencimento nas igrejas está sumindo? Porque está faltando humildade, mansidão e paciência. Humildade é você saber o seguinte, porque a Bíblia ela fala que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve usurpação de ser igual a Deus, mas antes se humilhou a si mesmo. Isso está lá em Filipenses capítulo 2, leia a partir do versículo 5, que você vai ver Jesus ali. Lembro-me de uma amiga, de uma amada irmã, que hoje ela descansa no Senhor. Ela morreu muito nova, mas ela foi resgatada por Jesus. Eu lembro que eu era de uma igreja bem conservadora, e essa amiga, ela veio do interior, e eu era solteiro ainda, a Kátia e eu namorávamos na época ainda, e acho que quando ela chegou estava namorando, nós noivamos posteriormente. Quando ela chegou estava namorando, então você vê que faz um bom tempo, éramos do conjunto de jovem. Ela chegou do interior e recebemos uma carta da igreja, ela nova convertida, ela era do mundo, mas ela mudou para cá, nova convertida, e recebemos uma carta, cuida dessa irmã. E nós abraçamos a Nelma, abraçamos ela. Só que ainda, ela veio do mundo, as vestes dela eram vestes ainda que ela usava no mundo, mas era a única roupa que ela tinha. Mas nós abraçamos aquela irmã foi pré-batismo, batizada, uma bênção.
Depois, a Kátia me contou, a minha esposa me contou, nós já estávamos noivos, ela contou para minha esposa, quando éramos noivos ainda, e a Kátia me contou, que ela me guardava no coração de uma alegria tão grande que, às vezes ela vinha lá com aquelas roupas que ela tinha do mundo, e ainda não, você não troca o guarda-roupa da noite por dia, e ela via os irmãos na igreja e ficava com vergonha por causa da roupa dela. Mas ela disse que toda vez que eu via ela na rua, ela ficava com vergonha, eu levantava a mão e dizia assim: a paz do Senhor, minha irmã, que Deus te abençoe, que Deus te abençoe, o Senhor é contigo. Nunca deixei de cumprimentá-la, nunca deixei de fazer caso dela. Essa é minha irmã da igreja. Por quê? Porque o pertencimento, o que gera ele é a humildade. Essa humildade que tem que estar no meio da igreja, humildade que saber o seguinte: o irmão caiu, vamos ajudar ele a levantar. Com mansidão, porque diz com mansidão e com paciência. Irmão, se você tem que ter paciência na sua casa, a igreja também tem que ter paciência. Deixa eu falar uma coisa aqui para pessoas aqui, que às vezes você não notou. Dá mais você que diz assim: isso acontecer dentro da igreja. Irmão, a igreja ainda não é o céu. Ela faz parte do céu, mas ela ainda não é o céu. Então nós teremos aqui desafios grandes e grandes desafios. Mas nós, o que vai gerar o pertencimento? Humildade. A Bíblia que diz com toda humildade e mansidão. Você está sendo humilde com seus irmãos? Você está recebendo humildade? Isso gera pertencimento. Uma segunda coisa é suporte em amor. Gera vínculo e conexão. A Bíblia diz aqui: suportando-vos uns aos outros em amor. Não precisa nem te dizer do que Paulo fala lá em Coríntios, 1 Coríntios 13, que ainda que eu falasse todas as línguas, que eu ainda distribuísse os meus bens para os pobres, desse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. A comunidade tem que ser um lugar de amor. Amor, ele é o quê? O amor, ele gera vínculo, ele gera conexão entre as pessoas. Sabe por quê, irmão? Porque o amor, ele constrange. O amor, ele não distancia, o amor, ele aproxima, o amor, ele gera um constrangimento. Que constrangimento? É o constrangimento de você entender o seguinte: por que eu estou escondendo o meu pecado se a igreja me ama? Por que eu estou escondendo que eu preciso de ajuda numa área emocional, numa área espiritual? Por que eu estou escondendo que eu preciso de ajuda para me levantar, sabendo que a igreja é uma comunidade de amor? Se as pessoas estão se distanciando, é porque não está sendo uma comunidade de conexão, uma comunidade que se une. Porque o amor, ele não separa as pessoas. O amor, ele une as pessoas. E esse é o papel de cada crente. Cada crente tem esse papel e essa responsabilidade de estar ajudando um ao outro nas suas fraquezas. Aquele que cair, você está ali para ajudar a levantar. Hoje eu citei a uma família aqui, o porquê que é importante andar em comunidade. O próprio Salomão, lá em Eclesiastes, ele fala assim: não é bom andar sozinho. Ai daquele que estiver andando sozinho. Por quê? Por que é bom andar acompanhado? Porque se um cair, o outro ajuda a levantar. Se um está com frio, dois se esquentam. Irmão, noite fria
Vem falar se o cobertor de casal não fica grande para o casal. Embola tudo. É bom, não é, irmão? Para os casados, é claro. Tem casado aqui? É bom demais, irmão. Aquilo ali cruza a perna na perna, aquele negócio todo é bom demais. O problema é quando a mulher chega toda fria e quer colocar o pé dela para esquentar no seu. Tem marido aqui que passa por isso? Diga eu, pastor. Mas por que isso, irmão? Por quê? Porque dois se esquentam. E ele diz que um cordão de 3 dobras não se arrebenta com... Isso é a comunidade. Isso é ser crente. Andar em comunhão, andar no senso de pertencimento. E também é o seguinte, é fácil e necessário para viver em pertencimento. O que é isso? Procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Esforçar-se faz parte para inserir outras pessoas. O que você está fazendo? Agora eu estou falando aqui para crentes. Quem é crente aqui, levanta a mão e diga glória a Deus. O que você está fazendo para alcançar pessoas para Jesus? O que você está fazendo para que pessoas venham a Cristo? Nós devemos, ou seja, procurando cuidadosamente manter o vínculo, a unidade do Espírito na igreja. Nós devemos nos esforçar todos os dias para estar trabalhando para que pessoas sejam inseridas e abraçadas nesse ambiente. O seu sorriso, o seu boa noite, pode ser pessoa que você nunca viu, pessoa que você está convivendo com ela, e hoje eu espero que você que está sentando perto do irmão aqui há um bom tempo, hoje você perguntou, irmão, chega com a cara de pastel, fala assim, ô meu irmão, qual que é o seu nome? Meu irmão. E você, ô meu irmão, também tem que saber o seu. O meu é fulano, o meu é Bertrano, maravilha. Chegar na semana que vem, um exemplo, eu e Joselito não se conhecia por nome, chegar a semana que vem, sentou na ponta do banco ou da fileira, você aqui, oi irmão Joselito, a paz do Senhor. Fala meu nome, Joselito. Que bonito isso, sabe o que é? Esforço. Meu irmão, a igreja é uma comunidade terapêutica. Eu ouvi só um amém, mas ainda dá tempo de se arrepender. A igreja é uma comunidade terapêutica. Aqui é um lugar, irmão, que a gente busca refúgio, socorro. E sabe que aqui Deus vai falar conosco, e aqui tem gente igual a gente, buscando a Deus, adorando a Deus, e nós vamos vencer no nome do Senhor Jesus Cristo. Mas tem uma coisa, para finalizar, sabe qual que é o finalmente? Pertencemos a um só corpo, ligado a um só cabeça. Quem é o cabeça da igreja? Quem é o cabeça da igreja? Jesus. Eu não sei se você já viu essa dinâmica. Eu não sei se era no estádio, eu sei que estava num lugar com milhares de pessoas, ou pessoas. O pastor, não sei se é o pastor, o líder de louvor, mas isso era um culto de adoração ao Senhor. O pastor virou e disse o seguinte, irmãos, eu quero saber de qual igreja que você é. Na hora que eu cantar 1, 2, 3, você grita qual igreja você é. Contou lá e todo mundo gritou e foi aquela bagunça e ninguém entendeu nada. Depois ele virou e o seguinte, eu quero que você grite agora o nome daquele a quem você pertence. 1, 2, 3, todo mundo gritou o quê? Jesus. Ficou mais claro para entender. Nós temos um cabeça que é Jesus. Nós fazemos parte de um corpo de cuja cabeça é Jesus Cristo. E sabe o que é? Nós devemos entender que a nossa conexão, nós estamos ligados uns aos outros por meio de Jesus. Por meio do Senhor Jesus. Eu estou no mesmo corpo que você está. E a Bíblia diz que esse corpo, ele precisa de cuidado, irmão. Quando você sabe que você tem o dedinho do pé? Sabe o dedinho do pé? Sabe quando você sabe que você tem ele? Quando ele encrava.
quando você machuca ele? Já notou que você lembra que você tem o dedinho do pé? Quando você calça o sapato para trabalhar, você lembra do dedinho do pé. Quando você está passando em casa, você bate ele lá na quininha da porta. Só bate onde não deve. É o dedinho do pé, aquele dedinho ali. Mas já notou que quando aquele dedinho do pé está doendo, o corpo todo está o quê? Sentindo. Todo o corpo está sentindo, todo o corpo está sentindo. Sabe o que eu quero te dizer aqui? Ninguém aqui é melhor do que o outro. Melhor aqui é o cabeça, melhor aqui é Jesus. Nós fazemos parte de um corpo. Não sei qual parte do corpo que você é, mas nós estamos sentindo a dor que você está sentindo. E nós estamos trabalhando para que você se sinta melhor e se recupere, porque nós estamos no mesmo corpo. Tem crente aqui essa noite? Fique em pé no seu lugar em nome de Jesus. Lá maior. Somos corpos assim bem ajustados, totalmente